Calvário de Libertação, primeira parte, capítulo 9. Acontecimentos sombrios e realidades dolorosas. Um rastilho de pólvora, ateado fogo, eis o que foi a notícia da tragédia. A cidadezinha despertou e, esquecida do frio, afluiu em peso para a madeireira. O comando de tropa do pequeno destacamento policial, um cabo e 3 praças, acorreu armado, dando voz de prisão ao desvairado Roberto Domênico. Alguns afoitos diante da cena horripilante, perturbados pelo choque, desejaram promover justiça com as próprias mãos, numa tentativa brutal de linchamento, vigorosamente repelida pelos policiais que, não obstante, algemaram o enfermo e o arrastaram miseravelmente, enquanto ele vociferava expressões desconexas e vestia pranto volumoso. Os comentários tomaram conta da noite agitada, e o magote, exaltado, prostou-se diante da cadeia pública em atitude ameaçadora. Monstro, assassinar o próprio pai para roubar, diziam uns. Surpreendido pela consciência, o parricida ali mesmo enlouqueceu, adiantavam outros. Outro grupo tratou de remover o extinto senhor Matoso para o lar, que foi tomado de pânico. A pobre senhora Lídia, inteirada da desgraça, desvairou numa crise nervosa, sendo contida à força. O médico foi chamado a prestar socorros e o gerente da serraria despachou um empregado para trazer da capital os outros filhos do desencarnado. Enquanto o desespero, no crescendo, tomava conta das pessoas vinculadas ou não ao crime, não se podia identificar Etienne pelo estado que se apresentava. Crânio e face esmagados, transformados numa pasta, com parte do encéfalo esparramado pelo escritório em sangue. Irreconhecível. A notícia correu até Dona Maria Leonor, que não podia acreditar, argumentando que o esposo viajara para o norte e inocentando-o com todas as forças do espírito sensível. É um poltrão, esclarecia, não um bandido. Jamais se aventurou numa rapinagem, nunca se atreveria a assassinar o próprio pai. Ele é inocente, juro, deve haver outra explicação. Por Deus, piedade. Colhida pelo absurdo da situação, não sabia que fazer, para onde correr. Abraçou o filhinho e deixou-se ficar ali nesse abandono sem limite nem definição. Estrangulada pela dor selvagem, esmagada pelas perspectivas truanescas, crendo sem crer, pensando sem raciocinar. Embora assistida por idosa vizinha viúva, Dona Arminda, que lhe compatia a taça das aflições. Maria Leonor hebetou-se. Pareceu-lhe recuar pela memória a uma situação semelhante, embora circunstâncias diferentes. Via mentalmente qual se no seu mundo interior houvesse instalado uma aparelhagem cinematográfica em pleno funcionamento. Uma bela mulher, ataviada e vaidosa, em carruagem brilhante e rica, viajando acolitada por um nobre e um clérigo. Os dois comentavam a política do momento e sorriam maliciosos num prelibar de absurda felicidade. Logo depois, pareceu ver o fogoso e afortunado Castelão discutindo com outros mais idoso, um tanto desvariado, em espaçosa peça de suntuoso solar, em que ambos destilavam azedume e se acusavam reciprocamente. O primeiro o ameaçava, enquanto o outro zombava, cínico e seguro dos trunfos que guardava para os cometimentos futuros. A cena terminou em um gesto de violência. O jovem,
agredindo-o enquanto a famulagem os acudia receosa. Viu uma jovem correr e abraçar o tombado no crime insensato e, por seu turno, desvariar. Maria Leonor deu-se conta de que a jovem mulher era ela mesma, com outra aparência, identificando o agressor, Roberto Domênico, e na outra personagem, alguém amado a perder-se em névoa pardacenta. Não se recobrara quando pareceu estar num campo a cavalgar e o animal, por ela acionado, pisoteava o nobre indefeso. Já não se tratava de um cinemascópio interior que projetasse as cenas violentas e fortes, mas de uma experiência psíquica vivida. Com o choque, destravaram-se os centros da memória anterior, onde se arquivam as realizações e vivências das reencarnações, num somatório de grande complexidade, fazendo-a recuar pelos dédalos das reminiscências gravadas e arrojando-a aos locais onde sucederam os seus próprios compromissos infelizes, promotores dos testemunhos e resgates atuais. Maria Leonor passou a experimentar náuseas e despertou para a realidade objetiva. Transpirava em abundância e tinha crises de vômitos. A velha companheira acudiu-a. Cuidado, menina, confortou a bondosa, para não agravar o seu estado de saúde. Pense no anjinho de Deus que carrega no ventre. É necessário coragem. Isto tudo passará, e o futuro é nova oportunidade que o Senhor nos dará. Não refeita do que supunha um pesadelo, Maria Leonor teve a impressão de escutar, não saberia dizer se de dentro ou de fora da cabeça, uma voz terrificante a sentença. Pagar-me-ás, miserável. Isto é apenas o começo. E gargalhou num metal de zombaria e impiedade inesquecível. Estaria louca? Pensou, receando que o choque lhe houvesse roubado a razão. Esforçando-se por ordenar as ideias e equilibrar-se, identificou o filhinho que choramingava nos braços de Dona Arminda, a vizinha que fora sua acolchoze. Nota explicativa 11. Parteira, comadre, aparadeira. Quando do nascimento do Almiro, tornando-lhe amiga devotada e sensível. Não pôde alongar-se em reflexões, porque um estranho torpor tomou-a, fazendo-a desfalecer. Ao amanhecer do dia nublado, chegaram apressadamente à residência enlutada dos Matosos, os filhos e outros familiares que residiam na capital. No semblante desfigurado, todos estampavam o efeito das notícias aniquilantes. A surpresa insuportável das ocorrências fúnebres. Tudo lhes parecia sonhos tenebrosos. Os infaustos acontecimentos sempre se manifestam numa feição de realidade e ficção quando desabam imprevisivelmente. Ao seu impacto, revelam-se os estados espirituais, as conquistas morais de cada criatura, por construir o sofrimento uma forma de radiografia que desvela o ser por dentro, indo além das controladas aparências que, não raro, o verniz social, a educação doméstica e a cultural encobrem. O fórceps da dor, ao adentrar-se pelas carnes da alma, arranca as realidades íntimas e as expõe desnudadas, com que nos revelamos uns aos outros dentro das dimensões pessoais legítimas. Conhecem-se, portanto, os homens nos seus instantes de grandeza, se conseguem permanecer humildes e amigos, mas, sobretudo, nos seus grandiosos momentos de aflição, se logram submeter-se resignados aos testemunhos, mantendo-se nobres diante das circunstâncias.
Zuma e André não aceitavam as explicações ouvidas, não queriam acreditar. A presença de Roberto alucinado, segurando o pai morto, ficava difícil de ser explicada, se desejasse inocentá-lo. A morte e a loucura silenciaram as testemunhas da lutuosa ocorrência, dificultando as diligências. O fato, portanto, acusavam-no com o caudal da realidade infortunada. Encarcerado, o demente não demonstrava quaisquer sinais de próxima recuperação. Falava, chorava, lamentava-se desconexamente, aliado a tudo e a todos. Cuidando da competente certidão de óbito e da preparação do féretro, André não controlava as lágrimas, ardendo de indignação em face das circunstâncias do ocorrido, não conseguindo encontrar lógica que elucidasse a hedionda ação criminosa, como se alguma lógica existisse na execução de qualquer crime. Parecia-lhe impossível a participação do irmão autor e coautor do latrocínio inominável. Não houve dificuldade de monta para que se desembaraçassem os documentos sobre a liberação cadavérica, e o sepultamento foi marcado para o cair da tarde. O corpo de Etienne fora transportado para o posto policial, enquanto se aguardava a identificação, que se fez mediante a presença de Madame Poliana, a qual, não o tendo durante a noite e até ao meio-dia, sabedora do criminoso desconhecido, resolveu apresentar-se para a lamentável tarefa. Constatada a identidade do desafortunado, paradoxalmente, quando o féretro do senhor Matoso dava entrada no cemitério para as últimas exéquias religiosas e a inumação, o corpo destroçado do aventureiro era jogado na cova rasa da indigência, na parte posterior do Campo Santo. Dona Lídia não se pôde erguer do leito para a tradicional missa de corpo presente, aparatosa quão inócua, e o posterior sepultamento do companheiro querido. Exigente e introvertido, ele fizera-se amar. Cumpridor dos deveres, vivia para o lar, exceção aos deslizes dos tempos de jovem que não lhe diminuíram os valores morais. Seus inimigos mais vigorosos eram o temperamento irascível, o caráter duro e rígido para com o perdão. Os que lhe caíam em desgraça ou em simples antipatia pagavam o preço da sua animosidade sem descoroçoamento. Graças a essa forma de ser, granjeara alguns adversários tenazes. A esposa paciente amava-o com ternura, tornando-se com o tempo um pouco mãe, gentil e compreensiva. Sabia quando abordar quaisquer assuntos mais delicados contra os quais ele tivesse em guarda. Todas as tentativas de reconciliação com o filho por ela pretendidas, porém, redundaram inúteis. Ele reagia com ferocidade, desequilibrando-se. Desde há muito tempo que o senhor Matoso padecia de estranhos pesadelos, despertando apavorado e criando apreensão na consorte. Referia-se a viagens intermináveis, a situações perigosas, indefinidas, como se estivesse na contingência de constantes perigos. A esposa convidava-o à fé religiosa, sem maior êxito, e quando aconteciam essas desagradáveis ocorrências oníricas, dificilmente o acalmava, não conseguindo que se lenisse através da oração. A verdade é que inimigos desencarnados sitiavam-lhe a casa mental e manipulavam métodos para que se colimasse o desenlace estúpido daquela absurda forma. Não que espíritos vigilantes e caridosos não o assistissem. Às suas inspirações calmantes, reagia obstinado. As ideias de sacrifício pessoal pelo próximo além do lar, escusava-se. Sempre há socorros para aqueles que se predispõem a receber ajuda.
A misericórdia divina é amor, e o amor é o hálito de Deus vitalizando o universo. Afirmamos que os processos obsessivos são meticulosamente planejados e que na trama dos acontecimentos humanos sempre há a ação das mentes desencarnadas, as que protegem e guiam a humanidade, como aquelas que conspiram contra o bem-estar do homem. Não restam dúvidas quanto à vitória final dos construtores dos povos e do homem integral, pela vinculação mantida com a divindade que os inspira e, por seu turno, os conduz. Os outros, os que ainda se estribam na violência, recebem igualmente os nobres impulsos para a perfeição, demorando-se nos propósitos inferiores, enquanto lapidam as arestas e adquirem as experiências da razão e da intuição, liberando-se das altas cargas das sensações e paixões animalizantes que os asselvajam. Lamentável é a falta de siso dos espiritualistas em geral e de alguns espiritistas em particular, porque, informados da sobrevivência do espírito ao túmulo, bem como da sua pré-existência ao berço e das naturais interferências que consegue nas atividades humanas, não se concretizam em definitivo, assumindo uma atitude mental e moral que os precate. Imunize-os contra a agressão desses infelizes espirituais, cuja psicosfera que produzem, de par com as emanações dos seus obsessos, gera a poluição mental que vem vitimando milhões de incautos em trânsito pelo mundo. Nos seus variados processos de perseguição, utilizam-se das horas de repouso físico dos seus desafetos do passado, ou antagonistas do presente, a fim de os surpreenderem no parcial desdobramento pelo sono, atemorizando-os, quando não os conseguem conduzir aos antros de sombra onde vivem, exaurindo-lhes as resistências pela insidiosa e constante vigilância, mediante absorção vampirizante, com que impossibilitam o repouso necessário ao equilíbrio físico e à harmonia mental. Aparecem-lhes com aspecto pavoroso, assumindo personificações bizarras de demônios, configurações além das mais férteis imaginações, produzem hipnoses de profundidade, instalam matrizes nos centros cerebrais, onde se encontram os registros psíquicos das dívidas e erros, que desconectam a pouco e pouco, mediante pertinaz perseverança. E os pesadelos atormentam os futuros obsessos, infligindo-lhes pavores à hora do sono, desanimando-os nos processos de paz. Somente as ações da beneficência, a vigilância nos atos morais, a prece ungida de fervor, constituem antídotos a tais estratégias do mal, por situarem o espírito que se enobrece em faixa vibratória superior, inacessível às suas interferências, proporcionando uma sintonia com as mentes engrandecidas dos instrutores e guardiães da criatura humana. Enquanto não se consiga uma conscientização geral através da educação espiritual do ser, feita nas bases e métodos da razão, do esclarecimento e do amor, a Terra e a sua quase totalidade de habitantes sofrerão os reveses da própria incúria, até quando ao Senhor o aprouver mudar as estruturas vigentes através de metodologias outras que nos escapam ao entendimento. O senhor Edmundo Matoso fora um atormentado em espírito, e a esposa, com acuidade feminina, desenvolvida através de uma vida de sacrifício e dedicação, sabia-o. Agora sofria a pobre senhora dupla infelicidade. O esposo, vilmente assassinado, e o filho, culpado ou não, irremissivelmente condenado, desde logo, encarcerado e acorrentado
aos fortes grilhões de torpe loucura. Esposa e mãe se debatiam em agonia demorada no seu ser, sem poder se evadir do superlativo desconforto moral que asfixiava. Assim mesmo, sob o truculento desespero, recordou-se da nora, a sua semelhança de alma estraçalhada e sem recursos para viver. Estranha sensação dominou-lhe o íntimo. Num ímpeto quase incontrolável que lhe vinha do âmago mais profundo dos sentimentos, chamou uma serva da casa e encaminhou-se a Maria Leonor, mandando ajuda em dinheiro e palavras de conforto com que desejava alentá-la. Sentia-se responsável pela sua e pela vida do netinho inocente, a iniciar a jornada sob augúrios tão funestos. Ao sepultamento do madeireiro, acorreu à cidade, lamentando-o, enquanto o ignóbil suspeito de homicídio somente inspirou revolta e asco. Naquela noite fria, o salão da Madame Poliana não se abriu às clientela. Aliás, naquela situação, sob o choque dos episódios rudes, não havia clientes para a casa onde se homiziara o assassino. Os sombrios acontecimentos que provocaram as realidades dolorosas ficariam inscritos como página negra na história da cidadezinha de M, que despontava para a prosperidade.